Se você for procurar um filme de romance gay pra ver hoje em dia, você provavelmente vai esperar uma história onde você tem dois homens gays que se conhecem e se apaixonam. Mas você sabia que nem sempre foi assim? É, exatamente. Nas últimas 2 décadas a gente teve ali alguns filmes que trazem romance gay, mas protagonizado por homens héteros. E hoje eu vou falar sobre 3 filmes que têm exatamente a mesma sinopse, mas são completamente diferentes. Eu sou o Dudu, do canal Poltrona 13, e hoje a gente vai ver um pouquinho da evolução dos romances gays nas 2 últimas décadas. Primeiras coisinhas que a gente precisa estabelecer aqui nesse vídeo. Primeira coisa, eu não tô falando dos filmes LGBTQI+, ou de qualquer outros da comunidade, né? Eu tô falando especificamente dos filmes de romance gay. Todos os outros filmes eles tiveram um desenvolvimento, cada um teve o seu percurso histórico diferente, a sua evolução, e não caberia falar tudo num vídeo só. Então hoje eu tô falando especificamente dos romances gays. Número 2, existem muitos filmes gays, né? Como eu vou falar mais pra frente, cada um tem uma temática parecida. Eu escolhi pegar esses 3 exemplos que eu vou abordar no vídeo de hoje, porque eles têm uma sinopse extremamente parecida e pra gente ver como a questão deles serem anos diferentes, trazerem estilos diferentes, também trazem coisas diferentes também para um debate. O primeiro filme que eu tenho pra trazer hoje, né, um filme de 2005, O Segredo de Brokeback Mountain. Apesar da gente ter filmes de romance gay que vêm desde o século passado, esse foi o primeiro filme que realmente abriu as portas, né, tanto da academia, né, foi o primeiro filme a receber indicações ao Oscar, né, por trazer ali um romance gay, e também serviu para desconstruir muitas pessoas, né, um filme, ele é estrelado pelo Heath Ledger com Jake Gyllenhaal. A sinopse do filme, ela conta a história de 2 homens héteros que passam a trabalhar juntos numa montanha, né, durante um determinado período, e ali eles, isolados do resto do mundo, né, eles começam a se conhecer de uma outra forma, se apaixonam e tal, e é isso, a história é essa. O filme, ele é um filme muito bom se a gente olhar a sua importância histórica e se a gente olhar a sua adequação à época, né? Mas o filme ele tem 3 principais problemáticas que são as que eu vou trazer hoje pra gente dar uma discutida. A primeira problemática do filme é em relação ao relacionamento que se estabelece entre os 2 personagens, né? Enquanto eles estão ali se conhecendo, a gente pode perceber que existe um romance entre eles, um relacionamento, né? Essa questão de afeto, mas durante o resto do filme fica bem confuso se a questão é, eles se apaixonaram de fato ou eles só queriam uma relação na broderagem, né, entre os 2. Por que eu falo isso? Depois que eles se conhecem, a gente vai acompanhando o decorrer dos anos para os 2 e cada um deles toma sua vida hétero novamente. O Jake Gyllenhaal, ele se envolve com outros homens durante esse tempo, que mostra ali que ele tem muito mais essa questão de se envolver com homens, tem talvez um tesão ali a ser saciado. E o Heath Ledger, né, o personagem dele, a gente não tem como saber direito se ele tá apaixonado, se ele tá sofrendo porque tá longe do cara que, enfim, ele se envolveu, porque o personagem dele é um personagem muito introspectivo, né? A gente só vai saber o que tá passando na cabeça dele no final do filme. Então eu me questiono se esse filme é realmente sobre um relacionamento e sobre um romance gay, uma vez que essa questão do romance, do amor que eles sentem por um pelo outro, é muito mais mostrada através de tesão, de uma coisa muito sexual, do que do amor, né? Uma coisa assim mais romântica mesmo. O segundo problema, caso você já tenha visto esse filme, você sabe que ele tem um final bem triste, né? Por que é tão importante a gente discutir o final? Todos os finais de filme precisam ser felizes? Não, gente, existe final triste também. Nem todo filme precisa ter um feliz para sempre. Mas o que acontece? Esse filme, por ele ter sido tão importante, ele não só abre portas, né, para o cinema de romance gay, como ele também vai moldar esse formato, né? Então, ele como um primeiro filme, ele trazendo um final triste, pode ter certeza que é um final triste que a gente vai ver em muitos outros filmes de romance gay, o que leva à questão, cadê o final feliz dos romances gays, né? A gente vai demorar muito no cinema para poder ter um final feliz, ter aquele final de princesa, e que é uma coisa muito complicada, porque pra geração, principalmente geração mais jovem, né, outros gays que estão vendo ali o filme, eles ficam naquela, caramba, cadê o nosso final feliz? A gente só tá morrendo, a gente só tem história triste no final. Cadê, né? Cadê? João e Maria, não. Thumbelina, não. O pássaro dourado, a pequena sereia, uma linda mulher, não. E o terceiro problema é em relação aos personagens, né? Por que eu tô chamando esses personagens de héteros, né? O que acontece? Esses personagens,
a gente pode ver que eles são, primeiro em questão de padrão físico, né? Eles são aquele padrão, 2 homens brancos, um deles é loiro, olhinho claro, são caras fortões, são aqueles gays extremamente, assim, másculos, né? Que a gente, falando de uma forma bem estereotipada mesmo, são aqueles gays bem padrão e que não passam, não tem os trejeitos, não são gays afeminados, né? Aí, gente, obviamente eu tô pedindo aqui o parêntese para poder falar um pouquinho mais de liberdade. E isso é extremamente delicado, né? Porque nessa época do cinema, né, de 2005, a gente já tem muitos personagens gays em filmes, principalmente de comédia romântica, protagonizada por mulheres heterossexuais, que tem sempre aquele gay, o ácido, o gay sincerão, o gay debochado. E você pode perceber que esse gay ácido, debochado, irônico, ele demora muito a entrar nos romances gays, né? Quem tá sempre nos romances gays é sempre aquele gay hétero, aquele gay que é enrustido, aquele gay que tem uma mulher, mas acaba se envolvendo com um homem, né? E isso é muito delicado em termos de representatividade, porque quem esses 2 homens estão representando? Eles ganharam diversas indicações ao Oscar, foi um filme super prestigiado, mas eles estão representando a comunidade gay de fato, né? Recentemente, a Anne Proulx, a autora do conto que originou o filme, fez uma declaração reclamando das diversas fanfics que ela recebe de pessoas que queriam que a história tivesse um final feliz. Segundo a autora, o filme ele é uma denúncia justamente sobre como a homofobia dentro daquele contexto não permitia finais felizes. Lembrando que a minha problemática aqui não é sobre o filme em si, mas sim como ele moldou muitos outros que vieram depois, né? Desempenhando uma função muito mais de desencorajar os gays a viverem romances do que inspirar uma mudança dessa realidade que ela tão reclama. E aí, em 2017, né, 12 anos depois, a gente tem outros 2 filmes que vão trazer novas abordagens, né, para esse tema. O primeiro filme que eu trago pra vocês aqui é o filme Me Chame Pelo Seu Nome. O filme ele foi baseado no livro do mesmo nome e ele também conta a história de 2 homens, né, heterossexuais. Ali a gente já vai ver que isso desconstrói um pouco, né, que se conhecem em determinado verão, eles ficam juntos ali por um breve tempo, depois cada um toma teu rumo e é isso aí, voltando pra vida, né. O que acontece com esse filme? Considerando as 3 problemáticas que eu apresentei ali do Segredo de Brokeback Mountain. Em relação ao final, a gente pode descartar a hipótese de um final feliz. É um filme 12 anos depois, continua sem um final feliz em termos de relacionamento, né? Se a gente para pra considerar um feliz como tem em romances héteros, eles não têm um final feliz, né? A questão do relacionamento, esse sim é um filme onde a gente pode dizer que o relacionamento ali pode ser visto realmente como um amor, apesar de também ser um pouco questionável, já que eles, pelo menos no livro, né, no filme fica um pouco mais em aberto. Eles deixam de se ver e pronto, e é isso. E a questão dos personagens, esse filme realmente ele traz personagens menos padrão, né, a gente precisa reconhecer isso. O personagem do Hélio, principalmente interpretado pelo Timothée Chalamet, ele é um personagem um pouquinho menos fora do padrão, tem toda uma questão da sexualidade explorada, mas ainda assim não é um caminho muito... mas é já algo maior da representatividade, né? Sendo bem sincero, eu quando vi Me Chame Pelo Seu Nome, eu fiquei bem decepcionado, né? É um filme, obviamente, bem bonito, tem coisas que valem a pena, mas eu precisei ler o livro para eu poder gostar do filme, né? E acho que o filme deixa a desejar em várias coisas. E aí, em 2017, né, a gente tem um outro filme bem menos conhecido, bem menos aclamado por crítica, até ganhou alguns prêmios, mas não o Oscar, é o filme Reino de Deus. Ele é um filme britânico. Vou contar a história que vocês já sabem qual é a história, né? São 2 homens héteros que eles se conhecem, passam a trabalhar juntos numa colina, olha que parecido, né? E aí lá eles se envolvem, não sei o que, é a mesma história, gente. Só que o que acontece com esse filme, né, Reino de Deus? Apesar dele ter tido menos apelo com o público, o que acontece? Esse filme ele tem um final feliz, né? Então ali, se a gente voltar para revisitar a problemática, né, que eu trouxe do Brokeback Mountain, né? Em relação ao relacionamento, esse filme é um filme que explora muito essa questão do relacionamento entre os 2, né? Eles de fato passam a tentar construir uma vida juntos. Esse é um filme que eles têm um final feliz, no final eles ficam juntos, né? E assim, em questão de representatividade dos personagens, tem um personagem que eu sinto que ele traz maior representatividade, né, à comunidade, o outro um pouquinho menos, mas assim, você já vê que ele é um filme bem mais avançado e progressista, né, do que Me Chame Pelo Seu Nome, só que ele é um filme que foi pouco falado, né, teve pouco apelo, assim, com o público. Então é interessante a gente perceber como teve uma evolução, assim, desses filmes de romance gay, com protagonistas que
a princípio não eram gays, ao longo da história do cinema. A gente tem muitos outros filmes que tiveram um reconhecimento de prêmios, né? Fica aí o destaque pro Moonlight, que ganhou o primeiro Oscar de um filme gay. A gente também tem filmes premiados brasileiros, como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Eu escolhi trazer esses 3 aqui hoje, gente, não que não existam outros filmes que também trabalhem essa temática, né? A questão é como esses 3 filmes têm uma história muito parecida, é bom poder comparar eles do que você usar outros filmes. O Moonlight, por exemplo, ele trabalha muito mais essa questão de identidade pessoal do que essa questão do relacionamento. O relacionamento ali é muito mais uma história em segundo plano do que uma história em primeiro plano. A gente também tem outros filmes aí com uma pegada mais jovem de romance, né? Como, por exemplo, a adaptação do livro Com Amor, Simon, o Handsome Devil, né? Que muitas pessoas pegam esses filmes e gostam de criticar, falando que eles são muito clichês, são muito parecidos com os filmes de comédia romântica dos anos 2000, mas, gente, graças a Deus que esses filmes existem, né? Quanto tempo demorou pra gente poder ter um filme parecido com uma comédia romântica dos anos 2000, só que com protagonistas gays, né? Eles são filmes muito menos requintados, mas que abrem portas gigantes pra geração, né? Gerações mais novas que podem acompanhar uma história que eles estão ali também, né? Isso é muito, muito importante. Inclusive, até se a gente parar pra pensar naquilo que eu falei do personagem gay mais ácido, hoje é muito bom a gente poder ver em séries e até mesmo em filmes que personagens mais afeminados, mais, né, com mais trejeitos, mais gays, né, que as pessoas gostam de falar, eles também estão tendo direito a relações, né? A gente tem isso em diversas séries. Agora, por exemplo, eu tô pensando aqui na série Big Mouth, né, que é uma série de animação que a gente tem o personagem Matthew, que ele é um gay totalmente desses e que ele também ganha o direito ao romance, e isso tá sendo muito novo e é muito bom que a gente possa estar vendo isso. Olha o que temos aqui. Você deve ser o viado velho e triste do paraíso dos homens. Ah, e você deve ser o personagem viadinho maldoso. É isso, gente. Abri essa portinha aqui pra poder falar um pouquinho de filmes LGBTQ. Eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação ao tema. Não deixa de falar aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os inimigos, com os amigos. E é isso, vamos refletir um pouquinho mais e até a próxima.